Começando então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia, enfim, que você se conectasse à palavra de Deus através do livro, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o número 12 e nós vamos ler apenas 2 versículos. Vai ser projetado aí para você, nova versão internacional, mas independente da versão, se você quiser acompanhar aqui a transmissão, ler na sua casa, ler na sua Bíblia aí, fique à vontade. Eu vou ler aqui na NVI. Romanos 12, 1 e 2. O texto nos diz o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente esses 2 versículos. Ore comigo na sua casa, aqui na igreja. Senhor, nós estamos alegres em saber que o Senhor está conosco, em saber que o Senhor se faz presente aqui em cada lar onde o Teu nome é invocado, onde nós nos reunimos para adoração. Um momento tão gostoso, Pai. O domingo para nós é um momento especial, essa comunhão, esta reunião de irmãos. Obrigado por isso. E agora que a Tua palavra, santa, viva e eficaz, penetre nos nossos corações e faça aquilo que ela veio fazer, porque nós sabemos que ela faz. Prepara o nosso coração, porque ela já é preparada, ela já é pura, santa e faz o efeito necessário para as nossas vidas. Então que os nossos terrenos nessa noite sejam preparados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém? Bom, eu acho que todos nós temos uma percepção e uma ideia do que é culto. De alguma forma nós aprendemos, em alguma igreja nós aprendemos isso através dos nossos pais, irmãos, alguém da família nos influenciou para entendermos o que é culto e como cultuamos, qual é a maneira, qual é o dia, talvez, assim nós fomos aprendendo com o decorrer, com o passar dos anos. E então quando você é questionado, ou quando você se pergunta o que é culto, será que eu sei o que é cultuar a Deus? E o que é culto, talvez a simplicidade da resposta está em vir aos domingos da igreja, se reunir e ter esse momento. O que nós estamos fazendo aqui de verdade é um culto a Deus. Mas com base nesse texto que eu acabei de ler do apóstolo Paulo, nós podemos pensar um pouco mais profundo em relação ao que é culto. E aí a gente tem que talvez responder algumas perguntas. O que é o culto a Deus através desse texto que eu li, desses 2 versículos apenas. O que é o culto a Deus? Como cultuamos a Deus? Como não cultuamos a Deus? E os resultados de cultuar a Deus. Inicialmente, o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, as últimas vezes que eu ministrei, a maioria das vezes eu pego algum texto que tem a palavra portanto. Eu fico apaixonado quando eu encontro textos na Bíblia que tem portanto. Eu explico isso aqui de maneira repetida, talvez você vai ouvir, sei lá, pela 10ª vez. Mas o portanto na Bíblia é muito importante. Sempre que você achar vasculhe um pouquinho mais, que você vai achar coisas interessantes. E aqui nós começamos com o portanto. O capítulo 12 é um divisor de águas no livro de Romanos. Nós podemos separá-lo em 2. Do 1 a 11 você pode perceber que o apóstolo Paulo trata sobre doutrina. Várias doutrinas, inclusive. O livro de Romanos é um livro riquíssimo em doutrinas como a justificação, a depravação do ser humano e tantas outras coisas. Mas o tema desse livro, lembre-se, grave, é a justiça de Deus. Como Deus é justo e não tratar o pecador da forma que ele merece. O livro de Romanos vem trazendo assuntos até o capítulo 11, mas aí é como se o apóstolo Paulo fechasse agora aqui. E vamos começar agora o seguinte: portanto, pelas misericórdias desse Deus, as misericórdias que foram apresentadas
nos primeiros 11 capítulos desse livro. Agora, ofereçam-se a Deus. E aí, nós dividimos então do 1 ao 11, doutrina, e do 12 ao 16, a aplicação dessa doutrina. Teoria e prática. Basicamente é isso que você, ao ler o livro de Romanos, precisa entender. Ele divide isso. E quando chegamos no 12, então, nós vamos começar a abrir agora a questão da aplicação. É muito importante quando você achar um importante na Bíblia. E aí nós já começamos tentando responder uma pergunta: o que é culto? Como eu disse inicialmente, talvez você, nós temos percepções que no decorrer das influências que sofremos nas nossas vidas, nossa família, as nossas igrejas, os nossos pastores, líderes, irmãos, nós entendemos que culto é isso ou aquilo. Mas o que a Bíblia fala sobre culto, e o que o apóstolo Paulo, nesse texto de maneira específica, trata a respeito do que é o culto. Para responder o que é o culto, talvez fica fácil para nós, fácil não, mas a melhor maneira é responder o que não é. Quando nós percebemos e respondemos o que não é culto, a resposta fica clara em nossas mentes. Quando nós vamos à igreja em determinado dia da semana, ou algum evento esporádico que alguma igreja, denominação, ou algum local de adoração faz, será que isso é o culto? Ou é apenas uma reunião? Isso também pode ser culto, como eu disse inicialmente, mas pode se tratar apenas de uma reunião. Daqui a pouco eu vou falar aqui e diferenciar a reunião de culto. Nossos dias são dias onde muitas reuniões acontecem. Curas, reuniões de libertações. É interessante que se você não tem essa percepção, comece a observar algumas igrejas na cidade. Porque o ano está se findando e inicia-se um novo, e agora começam-se campanhas para 12 meses de 12 cestos cheios, sempre usando o número 12, um para cada mês, enfim. Agora é o início talvez de fazer uma campanha em dezembro para que o ano 2021 seja um ano abençoado. Você vai ver por aí muitas coisas assim. Eu não sei se você é favorável a isso, se você acha que isso é normal. Eu acho que isso é exagerado. Eu acho que isso talvez passa-se do que é culto a Deus. Nós perdemos a percepção de cultuar o centro, aquele que é todas as coisas e que precisa ser o centro de todos os cultos, e passamos a fazer reuniões para determinadas situações acontecerem nas nossas vidas. E aí nós nos reunimos para que milagres aconteçam, para que curas aconteçam. Nós fazemos correntes e temos medo inclusive de quebrar essa corrente, e de maneira forçada vamos à igreja porque não podemos quebrar determinada corrente, entendendo que se quebrarmos Deus não faz, e que se mantermos Deus faz. E aí a graça de Deus vai ficando de lado, porque o que vale agora é o esforço meu em manter-se fiel à corrente. Entenda que a gente começou a ter uma percepção errada demais do que é cultuar a Deus. Quando nós pensamos que reuniões assim são cultos, porque reuniões, e aqui a diferença da reunião para o culto é que na reunião muitas vezes o centro é o homem. Perceba que quando nós fazemos uma reunião para algum motivo, esse motivo é para me beneficiar. Eu faço uma reunião para cura, para libertação, para prosperidade. Perceba para quem é essa cura, para quem é essa libertação e para quem é essa prosperidade. O centro é o homem. Em uma reunião, muitas vezes o centro acaba sendo somente o homem. Aquele que muitas vezes é tratado, e não que isso não seja verdade, mas como a menina dos olhos de Deus. Mas às vezes isso é de uma forma tão exagerada que nós esquecemos de que Deus é o centro dos cultos. De que Deus precisa ser adorado do início ao fim de um culto. Desde quando há uma abertura aqui, alguém lendo um trecho bíblico, um momento de adoração, e qualquer coisa que é feita nesse lugar para cultuar a Deus, ele precisa ser o centro de todas as coisas. Porque se ele não é o centro, tem alguma coisa errada. A gente vive uma geração problemática porque entendemos Deus como um servo nosso. Parece exagerado da minha parte, mas é como se Deus estivesse sempre disponível a servir as nossas vontades. Nós pedimos, Ele atende. Nós nos esforçamos, Ele vê o nosso esforço e nos atende. Nós estamos tratando talvez a igreja como um mercado, onde eu vou, compro, pego o que eu quero, vou embora para minha casa, e a semana começa abençoada porque Deus me abençoou. E aí a gente começa a entender assim, vai entendendo assim, Deus nos servindo apenas. Esquecemos que nós somos servos dEle. Sabe,
como Deus apenas como provedor de necessidades. Não que isso, perceba, se você precisa ser curado, é uma necessidade. Se você precisa de um emprego, uma porta, é uma necessidade. E nós enxergamos Deus vai abrir uma porta, vai curar, Ele vai, mas aí a gente começa a enxergar esse Deus somente como um provedor de necessidades. E aí a gente esquece de que o motivo de culto a Deus, a motivação principal de culto, olha, é porque Ele resolveu um problema que ninguém poderia resolver. Ele solucionou um problema nosso que nenhum homem, nada que nós fizéssemos resolveria. Então, o culto precisa partir dessa ideia. Lembra daquela passagem onde um paralítico desce pelo teto? Os amigos vêm e descem um paralítico pelo teto de uma casa. Lembra dessa passagem? Nessa passagem, esse homem precisava do quê? Qual que era a necessidade dele? Andar. Jesus tinha poder para fazer isso, já tinha feito muita coisa. Simples demais. Jesus está ali dentro daquela casa, cheia de gente. Desce aquele homem, ele fica impressionado com a fé daqueles homens e ele poderia simplesmente pega a sua maca, enrola ela aí, põe debaixo do braço e vai embora. Mas o que ele fala? Perdoados estão os teus pecados. Ele resolve o maior problema primeiro. Ele resolveu aquilo que ninguém podia resolver. E perto dos fariseus, inclusive, fala assim: isso é para vocês verem que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Então, ele não é apenas um provedor de necessidades. Ele solucionou um problema que ninguém podia solucionar. A motivação de culto a Deus não é porque eu venho para Ele dar alguma coisa. Eu venho porque Ele solucionou um problemão grave, gravíssimo, que não tinha solução. E Ele solucionou, de graça, sem que eu me esforçasse. Não sei se você conhece um livro chamado A Teologia do Cão e do Gato. Em uma escola bíblica, eu comentei um pouquinho sobre esse livro. Eu não li esse livro, mas eu li assim, eu vi vídeos, eu vi trechos, resumos, enfim. Preguiça de ler, né, gente? Que isso, coisa feia. Mas é um livro interessante porque parece ser interessante. Porque ele fala simplesmente, eu sei que quem tem gato aqui vai defender, vai ficar bravo comigo. Não precisa ficar bravo comigo, que é o livro que fala isso aí, não sou eu. Mas perceba isso no seu gato e no seu cachorro. Lá, a Teologia do Cão e do Gato fala o seguinte: que o cachorro, o nosso cãozinho, a gente pode tratar ele até mal, e, enfim, né, não fazer muita coisa para ele, ele está lá no nosso pé. Vamos esquecer de tratar mal, trata ele normal, bem, dá a comidinha, está lá na casinha, faz tudo por ele. O cachorro olha para o dono e fala assim: puxa vida, olha só, eu tenho uma casinha para ficar aqui, eu tenho comida todo dia, me dá banho, faz tanta coisa para mim. Esse aí deve ser um Deus. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Já o gato, esse livro diz o seguinte: o gato, e quem tem gato tem que concordar comigo, talvez o seu gato não é assim. Talvez seu gato parece um cachorro, acho difícil, mas o gato ele é meio na dele. O gato, você não vem, vou dar um carinho, o gato já. E quando ele quer, ele pede, ele vai lá e pede. Quando ele não quer nem saber. Ele, enfim, né? Não vou entrar muito em detalhe do gato. Mas o gato é a mesma percepção assim, né? Nossa, ele me dá comida, ele me dá uma casinha, me dá banho. Eu devo ser um Deus. Eu devo ser bom demais. Então essa teologia trata esse assunto e divide o cão e o gato, mostrando que talvez nosso pensamento deveria ser do cãozinho. Tanta coisa que ele faz, só pode ser Deus. Diferente do gato que pensa o seguinte: me beneficie, Senhor, porque eu te sirvo. Porque eu sou o teu servo, eu estou na tua igreja, então o Senhor tem que me servir. Quantos absurdos que nós vemos por aí, né? Que Deus tem obrigação de fazer alguma coisa por nós. Ele já fez tanta coisa. Hoje Ele fez tanta coisa por nós, sem obrigação nenhuma. Ele é Deus, Ele é suficiente, Ele é poderoso e é Deus. O foco da salvação somos nós. A gente precisa entender isso. Mas a glória é toda dele. O foco do culto precisa ser Deus. Do início ao fim, Deus é o centro do culto. Lembra que o desenho do tabernáculo, as tribos estavam em volta e o tabernáculo no centro. O tabernáculo no Santos dos Santos, representando a presença de Deus, para aquele povo entender: Deus está no nosso meio. Deus está no centro de todas as coisas. Quando nós estamos aqui, queridos, cultuando a esse Deus, Ele precisa ser glorificado em nossas atitudes, em cada pensamento nosso, em cada coisa que nós fazemos aqui dentro. Mas é muito mais do que aqui dentro. Nós vamos entender isso porque o texto não está falando apenas de uma reunião para cultuarmos a Deus.
E aí, respondendo mais ou menos a primeira pergunta, que é o que é o culto a Deus, a gente vai pensar agora como que nós cultuamos. O texto diz para nós entregarmos o nosso corpo. A NVT fala assim, nova versão testamentária, é isso? Transformadora, perdão, é isso aí. Nova versão transformadora. Entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, partindo daí, a gente já entende, então, como que nós cultuamos. Quando nós temos a ideia de entregar o corpo, lá em 1 Coríntios 6,20 diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto, de novo, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, como que um corpo torna-se um sacrifício? É uma ideia talvez estranha, e se é para nós um pouco, imagine para aquelas pessoas que sabiam que sacrifício era animal morto. Agora sacrifício não é mais animal morto. Paulo simplesmente está dizendo assim, não é mais animal morto, agora é uma pessoa viva. Entreguem o seu corpo a Deus e apresentem o seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. E como que a gente então faz esse corpo que é vivo, que não precisa mais morrer e derramar sangue, se tornar um sacrifício? Quando os nossos olhos desviam-se do mal, quando nós temos essa percepção de que o pecado não faz parte da nossa vida mais, isso acabou de se tornar um sacrifício. É uma pessoa viva, mas que está de maneira sacrificial, rompendo com essas coisas. Quando a nossa língua não fala nada do que desagrada a Deus, não fala nada sujo. Eu vi uma imagem essa semana que eu fiquei impressionado. É um menininho assim, sofrendo, a moda é bullying, né? Na minha época não tinha, mas vamos lá, sofrendo bullying, assim, tadinho, tá assim. O outro falando um monte de coisa para ele, uma língua vermelha, peçonhenta, saindo da boca dele. Só que essa língua, ela atravessava o pescoço desse menininho e subia para a mãe atrás dele assim, ó. É uma imagem forte. A língua da mãe descia, entrava no pescoço desse menino, saía e ele atacando assim. E a mãe assim, olhando. É uma imagem que assim, eu olhei, eu fiquei impressionado. E é o exemplo, né? A mãe ali dando um mau exemplo e o filho pegando esse embalo. Você que é pai, nós que somos pais aí, abrindo um parêntese, perceba essas coisas nos seus filhos. Possamos ter mais percepções do que nós temos ensinado, do que nós temos deixado para eles, porque eles ouvem tudo. Eles são muito mais espertos do que nós pensamos. Eu tento passar a conversa no Davi em algumas situações e não tem jeito. Ele consegue dar a volta e perguntar as coisas para mim. Mas quando a nossa língua então passa a ser apenas bênção, aquela fonte que jorra água pura, água limpa e não aquela água amarga, quando o texto diz que é impossível de uma fonte pura sair dois tipos de água amarga, uma água boa. O cristão não tem essa possibilidade. Se você faz isso de maneira rotineira, tem alguma coisa errada, meu irmão. Não pode ser comum para você viver o cristianismo, entregou a sua vida a Jesus, Ele transformou você, e ainda assim a sua boca maldiz mais do que bendiz, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ambiente. Então quando nós falamos e quando nós deixamos de falar essas coisas, quando a nossa língua trabalha para o bem, nós estamos fazendo uma oferta a Deus. Quando nós fazemos boas obras, isso se torna um sacrifício. Boas obras foram criadas para que nós fizéssemos elas. Elas não estão aí de qualquer jeito para que qualquer um faça. É para que você, para que nós, para que eu, para que venhamos a fazer as boas obras. Quando bendizemos os que nos maldizem, começou o cinto a apertar um pouquinho, porque daí a percepção muitas vezes de muitos cristãos é que quando ele é atacado ele pode se defender, ou que quando as pessoas ruins têm realmente que sofrer. Eu vejo, sabe, algumas coisas assim muito estranhas, sabe? Eu vejo umas coisas estranhas demais. Isso vai ficar gravado e não tem problema nenhum para mim. Em uma escola bíblica aqui, eu fui ministrar uma aula, e eu lembro que estava naquela época em moda de falar assim que todo bandido bom é bandido morto. Uma coisa que não saiu da moda, né? Hoje é CPF cancelado e tal.
Gente, é tão triste saber que pessoas pensam assim ainda. Aí você pode vir com 10 mil argumentos para mim, e não tem problema, querido. Você pode ter os seus argumentos, a gente não vai discutir por conta disso. O que não entra na minha mente é nós, como cristãos, pensarmos assim. Porque se Deus é o centro de todas as coisas, deixa eu pensar com você aqui um pouquinho. Se alguém que faz o mal recebe Jesus, qual é a distância dele para Jesus e qual é a minha distância para Jesus? Qual é a diferença entre nós? Por que eu sou melhor do que alguém que continua na prática do mal e se arrepende? E antes dele se arrepender, por que eu torço então para que ele morra? Por que na minha mente e na minha percepção ele tem que morrer? Da onde que eu tirei isso? Se Jesus simplesmente disse para que as pessoas que fazem mal ou que nos amaldiçoam, a gente deveria bem dizer essas pessoas. E aí na escola eu falei o seguinte: bandido bom é bandido morto quando não é nosso irmão, quando não é um primo, um sobrinho que você conhece, que está nas drogas, que está no tráfico, que está fazendo alguma coisa errada. Quando não é alguém da nossa família, talvez é bom. Agora quando é, talvez ele tem chance. Não, mas ele saiu um pouquinho do caminho ali, ele tem chance. Por que é assim? Por que quando chega perto da gente muda o pensamento? Bem dizer as pessoas. Difícil isso, hein? O sacrifício nos lembra de primícias. A ideia de sacrifício é de dedicação, dedique-se a Deus. Mas há uma distinção entre aqueles sacrifícios judeus do sacrifício cristão. Já falei isso, um era de animais mortos, o outro de um homem vivo. O adorador deve oferecer ou apresentar-se diante de Deus ele mesmo, com as suas energias dirigidos conscientemente para o serviço a Deus. Agora, tudo que você tem, você dedica a Deus. Não precisa mais de animal morto, a gente sabe muito bem disso. Mas não fique na neutralidade de, já que não precisa mais desse sacrifício, eu não preciso também me sacrificar. Quando falamos de sacrifício vicário, foi o que Jesus fez para nos salvar. Agora, quando se fala em nos sacrificarmos, é viver uma vida e um padrão digno de ser chamado santo. Porque se você tem dificuldade com a santidade, ainda há tempo de você entendê-la. Eu preciso entender o que é santidade. Você, nós, quem está em casa, todos nós precisamos ter em mente. É um assunto que não se trabalha em um culto, em um sermão, em uma série de um ano, mas é um assunto que deveria ser muito mais falado. Nós deveríamos falar sobre santidade nas nossas rodas, quando estamos reunidos em comunhão, mesmo que estamos em um momento de família, de descontração. A santidade poderia pintar ali e a gente começar a falar sobre ela. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre santidade, que, aliás, agora. Então, esse sacrifício, além de vivo, agora é santo. A palavra santo, para nós entendermos ela assim, de uma maneira mais pura, basicamente é separado. Santo era alguém que foi separado. E eu gosto de usar o exemplo da Santa Ceia para explicar santidade e para explicar a palavra santo. Porque a Santa Ceia são elementos comuns: pão, suco de uva comprado do mercado, como qualquer pessoa compra. O mesmo suco de uva que, perceba como é comum. Um suco de uva que é comprado talvez para um ritual satânico, é o mesmo suco de uva, é comprado bebida, mas eu estou te dando um exemplo aqui. Um pão que é comprado para ser oferecido na esquina, quando se faz um trabalho de macumba. Vamos supor que você comprou um pão que é igualzinho, e aí, como é que faz? Só que esse pão nosso, quando o pastor chega aqui à frente, não é uma mágica, queridos, mas ele está consagrando esses elementos agora, dedicando, eles vão ser agora santificados. Então é basicamente algo que era comum, nesse momento está se tornando santo, separado para um propósito, para ser entregue à igreja, para a igreja participar do corpo e do sangue de Cristo. O que era comum torna-se santo. É isso que acontece com a gente. Você vivia uma vida comum na sua, cometendo diversos tipos de pecados, vivendo a sua vida de boa, fazendo o que você achava que era normal, uma vida comum. E aí, de repente, Deus mostra o amor dele por você e por mim e resgata você dessa vida comum, e agora fala assim: não é mais comum, querido. Você, querida, não é mais comum. Agora você é santo. Agora você é santa. Agora você vai viver para mim. Agora você vai dedicar o seu tempo, os seus esforços, a sua vida para mim. Como?
no seu trabalho, na sua casa, nas suas atividades. Esqueça infelizmente a gente entendeu que é só aqui na igreja, talvez, que a gente demonstre a santidade com uma roupa, com uma atitude, mandando um versículo para alguém, postando alguma coisa no Facebook, um texto. Mas não é isso, são as suas atitudes diárias, cotidianas, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e como isso é difícil. E agora, nessa época de pandemia, onde pessoas estão em casa, onde os filhos não estão na escola, é aí que você vai realmente demonstrar se é ou não santo, se o padrão que é elevado, mas que o Senhor transformou a sua vida. Porque quando nós pensamos em santidade, não devemos nos preocupar em como tornarmos santos. Ele fez isso. Ele vem e opera em nós um milagre tamanho. Eu vou falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco, mas Ele mostra que Ele é capaz e suficiente de fazer isso na sua vida e na minha. E não há necessidade de você ficar aí desesperado, como que se tornar santo? Se a glória é dele em tudo, por que não seria então na conversão, na regeneração, na santificação do ser humano? Por que então vem dele, parte tudo dele? Ele deu o Espírito Santo, entregou. Quando Jesus sobe e diz, o Pai tem que enviar o outro Consolador. Graças a Ele por isso, que Ele seja louvado por isso, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não poderíamos ter um padrão de vida santa, mas com Ele não há desculpas. Com Ele não há como dizer para o Senhor naquele dia onde Ele reunirá pessoas à esquerda e pessoas à direita. Se Ele foi o seu advogado e lhe defendeu nas causas difíceis quando você cometia um pecado, e como João diz, se você comete um pecado, filhinho, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Então, se aconteceu esse acidente, fica tranquilo e descanse seu coração. Mas o próprio João também diz o seguinte: aquele que permanece no pecado é do diabo. Então, se esse mesmo João trabalha o pecado de duas formas, se o pecado é corriqueiro, normal, costumeiro na sua vida, preocupe-se. Agora, se o pecado é um acidente, louve a Deus. Se foi um acidente, naquele momento Jesus, como advogado, defendeu você diante do Pai. E quando você chegar, quando nós chegarmos ao Pai, não haverá nenhum tipo de culpa mais. Porque Jesus, o suficiente, o santo, o todo-poderoso, Ele morreu por nós, entregou a vida por cada um de nós. E aí, como eu já estou falando desse santo e totalmente puro, dá para oferecer nos nossos dias esse sacrifício de maneira santa? Dá. Quando nós temos alguém que faz isso por nós, o intermédio de alguém que é totalmente puro e santo, como eu já estou dizendo. Se Jesus não for o intermediador do seu sacrifício, do seu culto, você não está cultuando a Deus. Quantas pessoas nesse momento estão cultuando a Deus sem Jesus? Milhares de pessoas no mundo agora estão cultuando a Deus ou a deuses sem Jesus no meio. Se Jesus não faz parte desse culto, esse culto não é a Deus. Entenda isso. O seu culto, o meu, só chega diante do Senhor porque Jesus está como o intermédio desse culto. Só por conta disso. Ele só chega santo a Deus e agradável, e naturalmente vai ser agradável se é vivo. E se é santo, com certeza Deus se agrada. 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, sendo vivo e santo, não tem como não ser agradável. Agora nós vamos responder a terceira pergunta. A primeira, para que você memorize, o que é o culto. A segunda é como nós cultuamos. Então já tentamos responder essa segunda. E a terceira é como não cultuar. Qual é a maneira errada de cultuar a Deus? E utilizando ainda esse texto, o apóstolo Paulo continua e fala: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Algumas versões, as mais conhecidas, dizem: não vos conformeis com esse mundo, não tome o padrão do mundo. Enfim, eu gosto de usar o exemplo, acho que o pastor Rocha usou, por isso que, abrindo parênteses, como é importante púlpito,
como o púlpito é uma escola. Escola bíblica é escola, mas púlpito é uma escola impressionante. Eu aprendi tanta coisa ouvindo dos meus pastores aqui, pessoas que pregaram coisas aqui, que gravaram na minha mente. O pastor, eu acho que uma vez usou esse exemplo do sapato. Não se amoldem. Eu achei tão legal isso, até hoje eu penso, esse sapato ainda está se amoldando ao meu pé. Pensa num sapatinho que é apertado. Toda vez que eu tenho que colocar ele, eu sofro um pouquinho. Ele é apertadinho, daqui a pouco ele solta, mas ele volta para o tamanho normal. Um pezinho desse aqui, Vinícius, não é fácil não. Dói um pouquinho o dedo ali, mas daqui a pouco está confortável. Agora, nesse momento, ele já está confortável. Eu estou conseguindo andar tranquilo aqui. Isso que é tomar forma. E o mundo é desse jeito. Quando você menos percebe, está tudo tranquilo. O primeiro pecado, você sentia aquele desespero. Chorava, ia diante de Deus. O segundo, só chorava. O terceiro, mal uma lágrima caía. Do quarto em diante, é normal. Aí entrou no processo de achar que é tudo normal. Sabe, aquele negócio de você pensar, não é pecado isso aqui não, não é bem assim não, isso aqui, olha, tá tudo certo, Deus vai aceitar. Não vai não. Hoje o mundo, o sistema, ele vem trazendo para nós umas regras, alguns parâmetros. Isso acaba ocorrendo sem que eu e você percebam. Mas há uma influência e nós sofremos muito essa influência. Jovens, idosos, crianças, casados, solteiros, não importa. Todos sofremos influências. Do seu meio, da onde você vive. Eu vou dar um exemplo para você no consumo. Quando você faz uma pesquisa na internet, vou comprar o Bobobi. Cadê o Davi? Davi ficou com esse negócio de Bobobi na minha cabeça. E eu, o que é Bobobi, né? Não sou dessa geração que sabe nome, é o do Transformer lá, o carro amarelo. E Bobobi. Aí eu caí na bobeira de digitar Bobobi. Começaram a jogar mensagem para mim. Tudo que eu entrava de página, aparecia um Bobobi. E aí o Bobobi ficou gravando na minha cabeça, amarelinha assim, um preço, outro preço. E agora, preço bom, hein? Aí, eu não ia comprar, eu não queria nem saber de Bobobi. Eu falei, que Bobobi, Davi? E eu já estava propenso a ir lá e apertar o botão, compre. Eu duvido que isso nunca aconteceu com você. Comprar aparelho para ginástica. Aí começa a vir. Aí quem está animado para fazer uma ginástica, começa a vir. Você está aqui pesquisando, uia, rapaz, que preço é esse? Não vai aparecer outro. Mas daqui a pouco, pinta uma promoção surpreendente. E essas propagandas, já percebeu a pressão que eles fazem? Últimas 10 unidades. Aí a página está aberta, cai para 9. Tudo para fazer você pensar, poxa, eu preciso ser um dos 9 que vai adquirir esse produto. Aí se você fica mais um pouquinho, cai para 8. Você fica, é impressionante, está vendendo demais, eu preciso comprar, nossa, como vende? Aí você cai na ideia de pensar que você precisava daquilo. Você vai comprar, vai ficar no canto da sua casa lá, porque você não vai fazer ginástica em casa. Não paga nem uma academia para fazer, vai fazer em casa, não faz. Deve ter uns esforçados aí que fazem. Eu estou dando alguns exemplos, mas qualquer tipo de coisa que você pesquisa na internet. Até uma pesquisa simples, veja isso nos vídeos do YouTube, o histórico. O YouTube percebe o seu histórico e te manda vídeos parecidos com aquilo que você gosta. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você pesquisa, queridão, queridona. Porque o primeiro abismo foi você que digitou. O segundo já não é você que digita mais. Do terceiro em diante, a enxurrada de coisas que vai vir para você, vai ser difícil você escapar. Então esse sistema começa e nos vence muitas vezes por essa insistência. Você já deve ter visto, sem dúvida, a palavra premium. Olha, eu caprichei no meu inglês. Hoje eu treinei uma semana, Vinícius. Nem sei se está certo, mas a palavra premium, né? Você tem o YouTube? A maioria que vê o YouTube. Mas agora o YouTube tem o premium. Porque você está vendo um vídeo, a hora que chega aquele louvorzão bonito e o refrão vai ser... Aí vem uma propaganda. Você encheu o pulmão para cantar o refrão, a propaganda vem, não vem? Aí ele fala, seja premium, livre-se das propagandas. Desliga a tela e aí você não... Olha só como eles pensam em tudo. Eles pensam na economia de bateria do teu celular.
Eles pensam na comodidade de ouvir as músicas offline, você não precisa de internet. Eles pensam em tudo e fazem você imaginar que isso vai ser prazeroso para você, vai ser bom. E você vai e compra. Você vai e clica. Eu estou falando do YouTube, mas tem outras plataformas aí que tem a normal, a grátis, que você acessa. E a outra que tem 3 milhões de músicas, você nunca vai ouvir 1 milhão de músicas. Mas a palavra 3 milhões chama tanto a sua atenção que você paga R$12,90, sei lá quanto. Você paga um pouquinho lá para falar, eu tenho acesso, Vinícius, a 3 milhões de músicas. Se você começar a ouvir agora, uma atrás da outra, quanto tempo você vai levar? Mas a gente não pensa nisso na hora, a gente só pensa em ser premium. Lembra que eu disse que Jesus é suficiente? Quando você quiser ser premium, lembre-se dele. Ele é suficiente. Então, quando tudo que você faz, você pensar nele, Deus está sendo glorificado nisso. O Senhor está sendo glorificado nessa atitude, desde uma atitude de consumir algo que eu não preciso consumir. E aí, esse tipo de coisa, ele traz para nós também alguns pensamentos em relação ao culto. Porque eu estou falando aqui, talvez você pense, mas o que isso tem a ver com culto? As redes sociais são uma forma de consumo. Eu conheci um camarada que ficava no celular assim, ó, não tinha internet, aí ele ficava só no carregamento que o Facebook tinha feito. É verdade isso aqui. Ele ficava assim, ó, rolando o dedo. Mas tem internet? Não tem. Só carregou umas coisas que eu estou só olhando. Olha o nível que chegamos, gente. Olha o nível que a gente chegou de ficar com isso aqui sem internet, rolando o dedo. As pessoas daqui a uns anos vão ter problema nos polegares, se já não estão tendo. É verdade. Já diz que já está tendo problema onde? Na coluna, de ficar assim, né? Já estão tendo problema na coluna. Daqui a pouco vai ser no dedo, pescoço, porque olho, vista, porque está ali, está preso. Aí essa influência vai chegar para nós e vai dizer o seguinte: o culto tem que ser nesse dia. Não, o culto tem que ser com essa roupa. Não. Culto, você tem que fazer primeiro isso. Depois você vai cultuar. Como assim? Cultuar desse jeito? Ó, para entrar naquela igreja lá ou para cultuar, você tem que doar uma quantia X antes. Senão, Deus não vai receber o seu louvor se você não se sacrificar primeiro. E aí, ela também pode ser assim. Vamos lá que aquela igreja tem uma salinha para criança, que os professores são, olha, vamos lá, tem um conforto, ar-condicionado, bancos confortáveis, o pastor de lá prega muito bem, você vai ver. Os louvores, então, você parece que está numa gravação de um DVD. Eu gosto daquele lugar, nem parece uma igreja. Essa é a mais. Eu passo em algumas igrejas aí que estão, a parte externa realmente, eles já fizeram intencional. Você sabia que isso é intencional? É um marketing das igrejas de transformar ela em um local que não parece igreja. Porque daí o visitante chega assim, nossa, mas rapaz, eu acho que lugar legal, hein? Porque igreja, a janelona, lá na frente aquele formato, né? Ah, não sei o que. Agora, esse lugar aqui dá para fazer um showzão, que legal. Vou ficar por aqui. A ideia do marketing é transformar a igreja em locais que não parecem igreja. Aí você convida os visitantes, aí ele vai, e aí enfim. Não vou entrar em tantos méritos aqui, mas é só para a gente entender. Não precisa mudar seu comportamento, não, é só uma reunião. Ei, fica tranquilo, vamos lá. O pastor lá nem pega no pé, rapaz. Não, pecado, não se fala em pecado naquele público, não. Você vai ver que gostoso que é ouvir. É tanta palavra de bênção e vem que você vai receber. Você vai gostar da nossa igreja. Então, são 2 pontos. E aí em Deus e nas Escrituras nós precisamos achar o equilíbrio. Você não pode nem ser aquele radicalzão que não pode nada e nem um liberalzão que pode tudo. Equilíbrio. E o equilíbrio está onde? Qual é o parâmetro que nós utilizamos? As Escrituras, a palavra de Deus. Agora, tudo que eu estou falando aqui não vai fazer sentido para pessoas que talvez estão sentadas aqui hoje, para quem está acompanhando essa transmissão, se primeiro não houve transformação na sua mente. O texto continua e diz o seguinte para nós: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se não houver transformação de mente, nada do que eu falei vai fazer sentido para você.
se a sua mente, a minha, não foi transformada a ponto de que eu entenda os mistérios de Deus, entenda a palavra viva e eficaz de Deus, se o terreno, como nós falamos aqui, o pastor Marcos também comentou alguma coisa, se esse terreno não está preparado para receber a semeadura e para semear, para dar resultado, nada vai fazer sentido, tudo para você vai ser uma coisa estranha. E aí você tem que se preocupar novamente, porque lá em João 3 há um encontro. Eu gosto muito desse texto. Jesus se encontra com um chefe, um estudioso das Escrituras, Nicodemos, e fala sobre o novo nascimento, sobre a regeneração do ser humano, sobre a ideia de que é necessário que o homem nasça de novo, até para entender as coisas desse reino e para fazer parte desse reino, para ser cidadão do reino, mas para entender que o reino é diferente dessa terra. Abrindo um parênteses sobre essa terra aqui, rapidão, bem rapidinho, rapidinho, enfim. Hoje eu tenho visto, até por conta de vacina e do Pix e tanta coisa, e vem vídeo. E você, querido irmão e irmã, que vê tudo e acredita em tudo, tome cuidado com isso. Tem pessoas que começam a ver tantos vídeos, enxurradas de vídeos, e começam a acreditar em tantas coisas, que a vacina é isso, que isso é aquilo, que aquilo é isso, e que a vida dela agora é pensar só nisso, e que o amor de Jesus e a proteção dele, o cuidado dele, o carinho acabou, agora é só pensar nisso e tomar muito cuidado com tanta coisa que vai vir sobre as nossas vidas. Mas que segurança é essa que nós temos em Cristo Jesus, se a morte virá de um jeito ou de outro? Que segurança nós temos em Cristo Jesus, se nós pensamos A, B, C ou D e tantas outras coisas, e esquecemos que Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que cuida de nós em cada dia e a cada momento, e cuidou até agora. É óbvio que os últimos 100 anos, se a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria e que perto está o fim, é óbvio que nós sabemos que o fim está perto. Mas esse fim sendo perto um dia ou perto 10 anos, qual é a diferença para nós que somos peregrinos? Como eu estava comentando hoje com a minha esposa, como vive um peregrino? Alguém que está de passagem por Londrina, mas é de longe. Ele passa por aqui, ele tem que se adaptar às coisas da cidade, o cotidiano dessa cidade, as leis dessa cidade, o tipo, o clima. Mas ele vai passar pela cidade, vai para outra, vai para Cambé, vai para Ipori, vai indo. Então ele não se preocupa muito, porque ele sabe que ele vai embora dessa cidade logo logo, ele é peregrino. Imagine se nós, como cristãos, vivêssemos assim, sabendo que a eternidade, uma cortina vai se abrir e não é um dia, dois, mas é a toda a eternidade estará ali para nós. É um passo à eternidade. Nós estamos sempre, todos os dias e a cada momento, a um passo da eternidade, mas não entendemos isso. Vivemos como se não estivéssemos prontos a ir para a eternidade, porque não, eu sou muito jovem, não, mas isso, agora o Covid é só o grupo de risco. Como nós pensamos tantas coisas. O Covid, antes do Covid morriam pessoas, morrem pessoas que não morrem de Covid, abrem os portais eternos para pessoas todos os dias. Eu falo isso direto aqui, mas ainda assim a nossa concentração está em algumas coisas que estão acontecendo no ano de 2020. Se Deus quiser acabar com todas essas coisas agora e Jesus voltar agora, glória a Ele, chegou a nossa redenção, levante a cabeça. Mas se Ele quiser fazer com que essa terra dure até 2050, 2100, por que ainda nós vamos ficar tão preocupados? Ele está cuidando de nós. Se Ele é suficiente, meu irmão, por que a gente preocupa-se com tantas coisas? A nossa vida, a vida de peregrino é muito mais tranquila. Pense em um peregrino. A vida do cara, ou da pessoa que vive como peregrino, é a vida mais light que tem. Não tem estresse nenhum. Ele sabe que aquilo vai durar pouco. Vamos lá. Então, se Charles Spurgeon, sobre a questão do novo nascimento, sobre o pecado, Charles Spurgeon disse o seguinte: lembre-se que você é filho de Deus, nunca será feliz no pecado, você está estragado para o mundo, a carne e o diabo. Quando você foi regenerado, foi colocado em você um princípio vital que nunca pode se contentar em habitar no mundo morto. Você terá que voltar se realmente pertencer à família. Qual que é o resultado de cultuar a Deus? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pastor Marcos pregou semana passada sobre que todas as coisas cooperam para o bem. E experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está dentro disso, inclusive. Porque independente das situações, quem vive e tem um padrão de vida e cultua a Deus como padrão de vida e não como reunião,
e não como momento, e não como domingo, e não como quinta, mas como um padrão de vida. Quando o nosso culto é um padrão de vida, é um estilo de vida, nós vamos experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável, mesmo que em circunstâncias ruins. Sabe aquele texto que diz que a paz que excede todo entendimento, o cristão tem essa paz, excede o entendimento, querido, é só pensar um pouquinho no texto. Se excede o entendimento, é aquela paz que as pessoas olham e falam: como que pode estar em paz se o mundo está de ponta cabeça? Se o mundo está virado do avesso? Como é que esse cara, essa mulher fica em paz? Se você anda conforme a vontade de Deus, vive e o seu estilo de vida é cultuá-lo todos os dias, você vai experimentar. Talvez não vai ser da maneira que a gente pensa, mas com certeza vai ser bom, perfeito e agradável. O fato de dedicarmos a nossa vida a Deus como um culto vivo e constante, ainda nesse mundo tenebroso, vai proporcionar essa paz para nós. Ainda aqui, ainda como peregrinos, nós podemos cultuar a Deus e dizer, como Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a oliveira minta, os animais não dão nada, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim. Então, ainda que as coisas básicas da vida para aquele homem, a oliveira, coisa básica, os animais, coisas básicas, o fruto da vida, tudo que era básico, ainda que o básico me falte, eu vou me alegrar em Deus. Consegue pensar assim, querido? Mas a gente já está com medo, não está faltando o básico, a gente já está preocupado. A conclusão, em resumo, cultuar a Deus como estilo de vida é dizer para Ele todos os dias e o tempo todo: Senhor, Tu és Deus e eu sou pó, eu lhe devo todo louvor e aceito a Tua vontade na minha vida. Mas é isso aqui, meu irmão. E eu vou te dar 2 motivos para fechar, para você cultuar a Deus. 2. O primeiro deles, motivo para todos nós, para mim, para você que está em casa. Você foi criado para isso. Primeiro motivo. Segundo, não tem segundo. É só esse primeiro mesmo. Fique com o primeiro, que a sua vida vai ser bem melhor. Lembre-se por que e para que você foi criado. E Jesus não morreu por motivo pequeno, não. Foi pela sua vida, foi pela minha vida. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar e dar continuidade ao nosso culto de adoração a Deus. Que bom, novamente digo, que bom que você veio. Espero que a sua semana seja muito abençoada. Espero que você receba o melhor de Deus, mas espero que você entenda que esse culto não vai terminar daqui a pouco. Ele vai continuar na sua casa, ele vai continuar amanhã nas suas atividades, ele vai continuar. Na verdade, nós chegamos domingo aqui cultuando a Deus já. Se a gente pensasse assim, que quando nós chegamos nessa casa é um momento de comunhão, gostoso, adoração, mas a gente já tem que vir cultuando a Deus, porque Ele não é digno de receber 1 a 2 horas de louvor por semana nossa. Não é só isso, não pode ser só isso. O nosso Deus não. Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa noite, nos rendemos em adoração, passamos alguns momentos reunidos em adoração, cultuando o Teu nome, mas talvez, Pai, percebendo e entendendo que há mais, que há muito mais do que o que nós fazemos dentro da Tua casa, porque nós vamos sair daqui, Pai, nós vamos sair com os nossos corações cheios, porque a Tua palavra nos vivificou. Nós viemos aqui como adoradores e verdadeiros adoradores, porque o Senhor assim nos transformou, porque vem de Ti, Pai, essa transformação que faz com que nós entendamos a nossa função de adorador, a nossa função de cultuá-lo por toda a nossa vida, enquanto peregrinos, mas a eternidade nós estaremos adorando o Senhor para todos sempre. Obrigado pelo Teu povo reunido aqui, por essa percepção e ideia de que nós continuaremos o culto. Esse culto não tem fim, Pai, ele vai durar para a eternidade, e ele já começou aqui na terra e vai durar para a eternidade. Mesmo que as nossas atividades, Pai, muitas vezes encham a nossa agenda, nós às vezes temos que procurar um dia na agenda, um minuto para adorá-lo, Senhor. Que não seja assim, mas que a nossa mente, Pai, seja renovada, para que tudo que fizermos, Pai, o Senhor esteja em primeiro lugar, o Senhor seja o centro da nossa vida, nas nossas atividades cotidianas com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Pai, que Tu sejas o centro de todas as coisas em nossas vidas, Pai. Receba
a nossa adoração, o nosso culto a Ti nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.